Olá, estudantes amantes da matemática, eu sou o professor Rony e vou ensinar para vocês hoje a calcular uma raiz quadrada em apenas 3 segundos. Você não vai acreditar, mas é verdade esse macete, tá? Então todo aquele problema que você tinha em calcular raízes quadradas, né, aquele monte de cálculos mirabolantes, né, vão ser resolvidos agora aqui, tá? Mas fica até o final que eu tenho uma surpresinha para vocês lá no final, tá bom? Então, primeiro aqui, né, eu coloquei todos os quadrados perfeitos, né, os números que tem raiz quadrada exata, né, os primeiros quadrados perfeitos. Então aqui, ó, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, né, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, tá? A gente vai precisar saber esses números. E eu coloquei até da mesma cor, tá? Por exemplo, os que terminam em 1 eu coloquei em vermelho, ó. Os que terminam em 4 eu coloquei em verde, tá vendo? Então para ficar mais fácil aí a visualização. E a gente vai precisar disso e eu já mostro para vocês, ó. Vamos calcular a raiz quadrada de 625. O que você vai fazer? Você vai olhar ali, né, nessa tabelinha aqui, qual ou quais números, né, terminam em 5. Então, na coluna da direita aqui, ó, quem termina em 5? Aqui o 25, né? Só que eu não vou pegar o 25, eu vou pegar o 5, porque eu tenho que pegar um número que é o quadrado termina em 5, tá? Então é o 5. Então eu coloco o 5 aqui e apaga esses dois, ó, deleta esses dois últimos algarismos aqui. E agora eu vou olhar só para o 6. Aí de novo, olha na coluna da direita. Quem se aproxima mais do 6 sem ultrapassar? Ó, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 9, ultrapassou, tá vendo? Então eu vou pegar o 4, ó, tá? Só que eu não vou escrever o 4, eu vou escrever o 2, porque ele é o quadrado da 4. Então eu vou escrever o 2. Sempre eu olho para a coluna da direita, mas o que eu escrevo é o da esquerda, certo? Então aqui eu ponho 2, pronto, 25. A raiz quadrada de 625 é 25, tá? Demorou mais de 3 segundos, professor. Mas é porque eu estou explicando para vocês, né? Estou fazendo e explicando, tá? Agora a raiz 729. Olha para o último algarismo. Quem termina em 9 aqui na coluna da direita? Quem termina em 9, ó, é o 3 e o 7, tá? Então, eu já coloco ou o 3 ou o 7. Ih, professor, agora vai dar dois números? Pois é, vai dar dois números. Ixi, aparece aqui. Então vai ser 3 ou 7, né? 3 ou 7. E aí, risca esses dois, ó. Entendeu? O 9 só serviu para ver isso. Quem que eu vou colocar aqui no algarismo das unidades. Agora eu vou pegar o 7. Qual quadrado que chega mais perto do 7? Sem ultrapassar. Então aqui eu tenho 1, 4, 9. Opa, o 9 ultrapassou. Então eu vou pegar o 4, ó, tá? Só que eu não vou colocar o 4, né? Eu vou colocar o 2, tá? Então eu coloco o 2 aqui e aqui. Então, a raiz quadrada de 729, ela vai ser ou 23 ou 27. Mas agora, professor, eu tenho que multiplicar 23 vezes 23, 27 vezes 27? Não. Você vai pegar esse 2 e vai multiplicar pelo sucessor dele. 2 vezes 3, né? Sucessor de 2 é 3. 2 vezes 3, 6. E agora, outro macete. Você vai se perguntar, aqui o 7, que está dentro da raiz. O 7, ele é maior ou menor que o 6? Ah, professor, o 7 é maior que o 6. Então, entre o 23 e o 27, quem é o maior? O 27. Então, você vai pegar o 27. Ou seja, a raiz quadrada de 729 é o 27. Outra aqui, ó, 1156. Raiz quadrada de 1156. Olha o último algarismo. Quem termina em 6? O 4 e o 6. Tá vendo? Já estou olhando para o número da esquerda. 4 ou 6. Então, vai terminar em 4 ou 6. Deleta os dois últimos algarismos, tá? E agora eu vou olhar para o 11. Quem mais se aproxima do 11? Sem ultrapassar, ó. 0, 1, 4, 9, 16. Opa, passou. Então é o 9 aqui, tá vendo? Só que eu vou escrever o 3, né? Então eu ponho o 3 aqui e aqui. Então, ou vai ser o 34 ou vai ser o 36. E aí, de novo, eu pego, aproveito esse 3, né? Multiplico pelo sucessor dele. 3 vezes 4, 12. Agora você vai se perguntar, o 11 que está lá dentro da raiz, ele é maior ou menor que o 12? Ah, professor, ele é menor. Ele é menor? Então, entre o 34 e o 36, você vai pegar o menor. Ou seja, o 34. E pode conferir aí. 34 vezes 34 dá 1156. Próximo aqui, ó, raiz quadrada de 2304. Então, você vai olhar para o último algarismo. Quem termina em 4? Então, eu tenho aqui, ó, o 2... e o 8, tá vendo? Eu já tô olhando pro algarismo da esquerda, tá? Então vai terminar em 2 ou 8, certo? Risca os dois e olha o 23 agora. Quem mais se aproxima do 23 sem ultrapassar? Então aqui tem 16 e 25, ultrapassou. Então é o 16, né? Só que aí eu vou pegar o 4, tá?
Então eu coloco o 4 aqui ou aqui, né? Então ou vai ser 42 ou 48. Já pega o 4 e multiplica pelo sucessor dele. 4 vezes 5, 20. Aí você vai se perguntar, o 23, o algarismo está dentro da raiz, ele é maior ou menor que o 20? Ah, professor, ele é maior. Então, entre o 42 e o 48, você vai pegar o maior, o 48. Tá? Pode fazer aí, 48 vezes 48 dá 2.304. Próximo, 2.601, raiz quadrada de 2.601. Dá uma pausa aí e tenta fazer para você ver. Vou olhar para o 1, o último algarismo, né? Quem termina em 1? Então, tem o 1 e o 9. Então, eu já coloco aqui, ó, termina em 1 ou termina em 9. E aí, risco os dois. Ó. Tá vendo que eu tô fazendo a mesma coisa toda vez? Se você ver, assistir, prestar atenção, né? Você vai, pega facinho. Agora, o 26. Quem mais se aproxima do 26 sem ultrapassar? Aqui tem 25, aqui 36. Então, é o 5. Sempre o da esquerda ali, né? Então, ou é 51 ou é 59. Então, eu já pego o 5 e multiplica pelo sucessor dele. 5 vezes 6, 30. Aí você vai se perguntar, o 26, o número que está dentro da raiz, ele é maior ou menor que o 30? Ele é menor, professor. Se ele é menor, então vai ser o 51, que é menor que o 59. E o último aqui, 4.900, gente. Ó, eu coloquei um terminando em 5, um terminando em 9, um em 6, um em 4, um em 1 e um em 0, tá? Um com cada algarismo diferente na unidade. 4.900, então o único que termina com 0 é o próprio 0. Então você coloca o 0, risca os dois últimos, pega o 49. Quem mais se aproxima do 49 sem ultrapassar? Ô professor, tem um aqui exatamente que é o 49. Então você já põe o 7 aqui e já achou a raiz quadrada de 4.900. Viu só como é fácil, gente? Muito fácil esse macete, né? Agora, deixa eu pegar mais uns aqui para vocês verem. Ó, rapidinho, tá? Não sai do vídeo porque agora tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Gente, agora treina comigo aí, ó. Raiz quadrada de 1.296. Mesmo esquema, ó. Qual termina em 6? O 4 e o 6. Então eu coloco aqui o 4 ou o 6. Aí risca os dois últimos, né? E vamos ver o 12, o que sobrou. 12. Quem chega mais perto sem ultrapassar? É o 9 aqui, né? Então eu vou pegar o 3, vou escrever o 3. Aí já aproveita o 3 e multiplica pelo sucessor dele. 3 vezes 4, 12. E aí você vai comparar o número de dentro. É 12, professor. E aí, 12 é maior ou menor que 12? E agora? E professor, 12 é igual a 12. Qual que eu pego? 34 ou 36? Ah, deixa pra lá. Vamos tentar outro. 4.296. Raiz quadrada de 4.296. Qual é o último algarismo? 6. Então eu vou pegar o 4 ou 6. De novo, 4, 6, né, professor? É, de novo. Coincidência, né? 4 ou 6, tá. Risca os dois últimos, pega o 42. Quem mais se aproxima do 42 sem ultrapassar? Ah, professor, aqui é o 36, né? O 49 ultrapassa, é. Então você pega o 6, coloca o 6 aqui. Então a raiz de 4.296 ou é 64 ou é 66. Então já aproveita o 6 e multiplica pelo sucessor dele. 6 vezes 7, 42. E professor, de novo deu igual. Qual que eu pego? Ah, deixa pra lá. Vamos tentar outro. 4.386, raiz quadrada de 4.386. Agora vai dar. Vamos lá. Pega o último. 4 ou 6 de novo. Termina em 6, né? Então já sei que é 4 ou 6. 4 ou 6. Risca os dois últimos. Pega o 43. Quem mais se aproxima do 43? Ah, professor, é o 36, ó. Então põe o 6. Ou é 64 ou é 66. Nossa, professor, deu igual de cima, né? É, deu igual de cima, né? Coincidência e tal. Pega o 6 e multiplica pelo 7. 6 vezes 7, 42. Ah, agora sim, professor. Agora deu diferente. Beleza. Então agora tá certo, né? Aí você vai se perguntar, o 43, ele é maior ou menor que o 42? Ah, professor, ele é maior. Então pega o maior. Então, a raiz quadrada de 4.386 é o 66. Ah, legal, professor. Nossa, que bacana esse método, hein? Vamos ver outro. 4.396. Nossa, professor, de novo termina em 6? Pois é, de novo termina em 6. Então, eu já vou colocar o 4 ou o 6, né? E aí, deleto os dois últimos algarismos e pego o 43. Ah, professor, 43 a gente já fez, deu 6, né? É, deu 6, 64, né? E já aproveita e já multiplica 6 com o sucessor dele, 6 vezes 7, 42. E aí você vai se perguntar, o 43, ele é maior ou menor que o 42? Ah, professor, ele é maior. Então pega o maior entre o 64 e 66, eu pego o 66. E aí, se você é uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa,
Você vai falar assim, opa, pera aí, professor. Então quer dizer que a raiz quadrada de 4.386 é 66. E a raiz quadrada de um número diferente também é 66? Caramba, mas dois números diferentes deu 66? Professor, acho que tem alguma coisa errada aí, não tem? Vamos ver o último aqui, 6.800. Termina em 0. Então o único que termina em 0 é o próprio 0. Risca os dois últimos. Pega o 68. Quem mais se aproxima do 68 sem ultrapassar? É aqui, ó, o 8, né? Então eu vou colocar o 8. Né? Pronto, 80. Então a raiz quadrada de 6.800 é 80. Agora vamos conferir na calculadora se é isso mesmo, gente. E olha, o 1.296 eu não consegui fazer por esse macete. Nem o 4.296. E aí, qual é a solução, professor? Sabe qual é a solução, gente? A solução é que na matemática, se você não aprendeu com o teu professor na sala de aula, é porque não existe esse negócio de macete, gente. Esse negócio de macete, se você for aplicar, né, eu vi vários professores aí no YouTube estão fazendo isso. Só que eles não explicam que não é todo caso que dá certo, entendeu? Porque senão todo número vai ter raiz quadrada exata. Que nem eu fiz aqui, eu fiz dois exemplos, olha. 4.386, 4.396. Pede para esses professores aí do YouTube, né, que estão dando esse método aqui infalível, em 3 segundos, 5 segundos, pede para eles calcularem essa raiz aqui, desse método aí, para ver quanto que vai dar. Não dá para fazer, entendeu? Ou seja, vai dar um resultado, 66. E aí, todas vão dar 66? Ó, 66 vezes 66... é 4.356, só que as duas que eu fiz aqui, pelo método aí que eles ensinam, né, deu 66, entendeu? Qual que é o método então, professor? Qual que é a maneira? A maneira, gente, esses métodos que eles ensinam estão deixando os nossos jovens, os nossos estudantes, estão deixando eles cada vez mais preguiçosos. Não existe, tem coisa que não existe macete, não existe você cortar caminho, você querer abreviar as coisas. Ah, meu professor não ensinou isso. É lógico que ele não ensinou, porque ele é um professor responsável. Ele não vai ensinar uma coisa que não dá certo para todos os casos. Não é toda raiz que é exata, não é todo número que tem raiz quadrada exata. A maioria não tem, é uma minoria dos números que tem raiz quadrada exata, entendeu? Então, professor, mas como que eu calculo a raiz quadrada de 4.386? É através da fatoração, gente, não pode ter preguiça. Se você está na escola, aproveita o tempo que você está aí para aprender. Porque depois que você crescer, você vai chegar aí e ver esses macetes achando que isso aqui é uma coisa, nossa, é uma revolução. Não é uma revolução. Lá nos tempos antes de Cristo, já tinham matemáticos que calculavam, tem a fórmula de Bhaskara aí, né? Tem teoremas de Pitágoras. Imagina se não iam inventar esse macete, entendeu? Se eles... Provavelmente esse macete aqui, ó, vem de milênios atrás. Só que falaram, opa, não vale para todos os números, então não vamos colocar nos livros. É por isso que o teu professor não te ensinou isso, entendeu? Porque ele é responsável. Porque um professor que é irresponsável, ele vai colocar isso aqui para ganhar like, né? Eu posso até colocar, mas desde que eu fale que não vale para todo número. Porque se você for fazer um concurso, for fazer uma prova, você vai chegar, vai calcular nesse método aí achando que vai acertar e você vai errar. Né? O método infalível mesmo para você calcular qualquer raiz é através da fatoração. Ah, professor, mas eu não gosto de fatoração. Mas se você quiser fazer uma prova, se você quiser passar num concurso, você tem que aprender. E aí, poxa, se você acha que você não é capaz de fazer uma divisão por 2, poxa, gente, é só estudar. Infelizmente é isso. Quer dizer, felizmente, né? Nós temos que estudar. O Brasil está virando um dos últimos países em colocação no exame de PISA, porque os nossos jovens estão com essa mentalidade de querer abreviar as coisas, de macete. Vai lá nos primeiros países, né, que a maioria são asiáticos. Lá eles fazem tabuada em cima de tabuada, entendeu? Treina tabuada, treina multiplicação, treina divisão, porque é isso que faz você compreender a matemática. É treinando, é fazendo exercício, não é através de macete, não vai nessa de macete, não. Aqui no caso, né, só por curiosidade, ó, 4.386, você dividiria 4.386, ó, dá 2, 1, 9 e 3, né, 2.193, professor, mas ficou muito difícil agora, pois é. Tem regras de divisibilidade, se o número é par, divide por 2. Para saber se o número divide por 3, você soma os algarismos. Se for um múltiplo de 3, dá por 3, né?
Então aqui daria 731, ó, 731. Aí aqui, provavelmente isso aqui é um número primo, tá? Então, a raiz de 4.386, ela não tem como eu calcular assim, né, através de raiz. Eu teria que fazer uma multiplicação para ver. Provavelmente nesse método aqui você conseguiria achar que isso aqui a gente passa no sexto ano, né? A gente fala para eles assim, olha, faz aí 30 vezes 30, 40 vezes 40, vai chegar lá no 60 vezes 60, né? Por exemplo, ó, 50 vezes 50 dá 2.500, 60 vezes 60, 70 vezes 70, porque daí você faz 7 vezes 7, 49 e põe 2 zeros no final, dá 4.000, opa, então tá entre 60 e 90, então vai dar 60 e alguma coisa, entendeu? E aí você tem que fazer na conta, né? Ou ver aqui 64 vezes 64, 66 vezes 66, mas não vai dar um número exato. Em forma de raiz não dá para fazer nada. Mas, por exemplo, você tem a raiz quadrada de 120. Como que você faria? Você fatora o 120, divide por 2, dá 60. Divide por 2, dá 30. Divide por 2, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Pega de 2 em 2, ó, 2 ao quadrado. Esse 2 entra sozinho, esse 3 entra sozinho, esse 5 entra sozinho. Então fica 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, vezes 2, né? Esse 2 sai da raiz, ó. Então, a raiz quadrada de 120, a gente escreve duas raízes de 3 vezes 5 vezes 2, 30. Então, gente, não tem macete, tá? O macete é fazer exercício, é fazer fatoração, tá bom? Não caia nesse negócio de macete. Só esse tanto de regra aqui que tem, né, já é um exercício para você. Na verdade, se você conseguir guardar isso e chegar no dia da prova e saber, beleza, ótimo. E outra, os alunos que sabem esses números ao quadrado, geralmente são os alunos que sabem a tabuada, sabem multiplicar, né? Sabem os múltiplos dos números. Então, eles não vão precisar de macete nenhum, eles vão conseguir fazer a fatoração, tá bom? Então a mensagem que eu dou para vocês é essa, tá? Cuidado com esses professores que ficam dando macetes mirabolantes aí atrás de like, tá bom? E procura fazer da maneira correta, tá? A maneira correta é aquelas que o teu professor vai te ensinar em sala de aula, tá certo? Essa é a maneira correta. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Me desculpem a decepção, mas a realidade é essa, né? A vida, ela não é fácil. Se ela fosse fácil, né, todo mundo estaria bem de vida, né? Então a gente tem que lutar, tem que batalhar mesmo para conseguir resultados, tá bom? Um forte abraço aí para vocês. Se puder dar uma força pro prof aí, compartilha, curte, comenta aí alguma coisa, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau.